Olá, cosmistas e fãs de ficção científica, seguidores aqui do canal Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Vamos falar hoje sobre ficção científica pré-histórica brasileira. Vamos falar sobre Piteco, logo depois da vinheta. Mas não se esqueça, já deixa o seu like, é muito importante para o canal. Se você é brasileiro, fez escola, ensino fundamental aqui no Brasil, ou já foi em algum consultório médico quando era criança, ou mesmo depois de adulto, né? Porque às vezes tem turma da Mônica até em consultório que não seja pediátrico. Você já leu Turma da Mônica e conhece Piteco, né? Eu, por exemplo, como professor de filosofia, sempre trabalho uma história do Piteco que fala sobre o mito da caverna. Vai aparecer aí um trechinho para vocês. Então, o Maurício de Souza, ele criou, além dos 4 personagens principais da Turma da Mônica, né? Que é a Magali, o Cascão, o Cascão, a Mônica e o Cebolinha. Ele criou uma gama de outros personagens. E conforme ele foi criando outros personagens, o Maurício de Souza viu uma coisa muito interessante, porque esses personagens são de diferentes gêneros, né? Literários, né? Gêneros de quadrinhos. Então você tem, por exemplo, o astronauta, que está dentro da ficção científica. Você tem o Papa Capim, que são histórias envolvendo de aventura com os povos indígenas, né? E você tem o Piteco, que é ficção científica pré-histórica. E lógico que ali o Maurício de Souza ele coloca elementos dos dinossauros junto com o Piteco. Mas como eu disse no vídeo introdutório aqui sobre ficção científica pré-histórica, não tem problema você inserir algumas características que não é do período, né? Principalmente essa ficção científica pré-histórica, que ela tem maior liberdade criativa, tá? Piteco já diz respeito a um dos períodos do desenvolvimento do gênero, né, Homo, né, que é o Australopithecus, né, que é um dos primeiros, digamos assim, pré-humanos, né, que vai ali marcar a separação na árvore de desenvolvimento, né, dos humanos, que vai marcar a separação entre os primatas, né, e os humanos em si, né? Depois vão vir os Australopithecus, o Homo de Cro-Magnon, o Homo devoniano, os Neandertais e toda uma linhagem de, de desenvolvimento nosso, né? Do que vai vir até nós, o Homo sapiens sapiens, né? E que nos vai separar dos outros primatas, que são os chimpanzé, o gorila e os macacos do vídeo. Então o Piteco é uma inspiração, né, nesse nome Australopithecus, que é lógico que o Australopithecus não viveu junto com os dinossauros. Mas eu vou comentar então com vocês esse primeiro quadrinho, Piteco Ingá. E vai ter um segundo vídeo que é sobre Piteco Fogo. Esses 2 quadrinhos são uma versão, né, mais adulta do personagem, tá? Então é esses quadrinhos que eu vou comentar aqui como ficção científica pré-histórica brasileira, porque eles são uma versão adulta, né, e não uma versão infantil que a gente vê geralmente nos quadrinhos da Turma da Mônica. Piteco Ingá, ele começa bem interessante porque começa aí aparecendo a pedra de Ingá, né, que é uma pedra, né, que é onde tem inscrições, inclusive constelações, inscrições referência à astronomia. Tem 46 metros, né? Ela é aqui no Brasil. Tem 46 metros de comprimento por 3 de altura. Olha essa imagem. Aqui você tem, né, essa pedra com a tribo de Len, que é a tribo do Piteco, em volta. Então essa história se passa na pré-história brasileira. E aí já é bastante interessante, porque assim, a pré-história brasileira é pouco explorada, né, de forma romanceada no Brasil.
você tem aqui a pedra de Ingá, e você que tem essas descrições. A história começa com uma xamã, né, falando sobre a história, que esse povo era uma única tribo. Aí foi dividido em 3 tribos, tá? Eles foram divididos em 3 tribos. Essas 3 tribos, uma foi morar nos pântanos e viver viver no topo das árvores, tá? E a outra foi morar numa região, né, que é onde eles se dedicavam a cultuar o deus tigre, né, os tigres, né, que seria o tigre dente de sabre, que fazia parte da megafauna brasileira. E aqui é bastante interessante que o autor trabalha muito com a questão da megafauna, né? Aparece no quadrinho, né, da megafauna brasileira, aparece a chamada ave do terror, né, que é o Parapsionim brasiliense, que era uma ave que tinha 2,40 metros, né, por 180 quilos, e aparece o Criptodonte, que é o tatu gigante, né? Então aparece aí esses animais, o próprio tigre dente de sabre, né? Esses animais da chamada megafauna, que foi uma fauna que existiu até cerca entre 10 e 20 mil anos atrás aqui no Brasil, né? Que a gente conhece muito uma pinguari, que é a preguiça gigante, e essa megafauna depois desapareceu do continente americano, inclusive o cavalo, né, que existiu no continente americano na pré-história, mas quando os europeus chegaram aqui ele já tinha sido extinto, né? Mudanças ambientais extinguiram esses animais da megafauna, e aqui no quadrinho aparece diversos desses animais da megafauna, né? Então, o que acontece? A Tuga, ela é a pajé dessa aldeia. E aqui no quadrinho parece que são sempre as mulheres que são as pajés. E ela é raptada pela aldeia dos tigres, né? Numa história que depois vai mais pra frente, vocês vão ver que tem tudo uma questão de disputa, né, entre feiticeiros e também, né, entre xamãs, né? E uma questão de qual que é a linhagem, que são as mulheres ou os homens, que seriam os pajés, tá? Então, isso é colocado. O Piteco, a Ogra e o Beleléu saem numa jornada, então, de resgate da Tuga. Então, essa é a história. A história é uma jornada de resgate. E conforme essa história vai se desenvolvendo, e aqui que é interessante, você vai tendo vários elementos da pré-história brasileiras que vão aparecendo. Você teve aí a Pedra de Ingá, você tem os animais da megafauna, né? Mas o autor também, né, que é o Chico, né, ele também coloca elementos do folclore brasileiro, né? Então vai ter um momento no pântano que vai aparecer Emibuatã, que é uma leitura que o Chico faz do boitatá, que geralmente é uma serpente flamejante, e aqui aparece como uma mulher, né, bastante sensual, que está ali, né, querendo controlar, né, matar o Piteco e o Beleléu, né, e você tem ali inclusive caveiras, né, saindo do pântano e tal. Você tem aí uma mistura entre o folclore brasileiro e elementos típicos de filmes, digamos assim, de terror, de quadrinhos de terror norte-americanos. Depois aparece o Arapuã Pacô, que é na verdade o caipora ou curupira. Inclusive ele está montado no Criptodonte, né, que é o tatu gigante. Uma leitura bastante interessante, né, do personagem, que também faz parte do folclore brasileiro, é o deus da natureza. Então, esses dois personagens folclóricos aparecem, então você tem aí a mistura de elementos que são existentes, né, da megafauna, com a mistura de elementos das tradições dos deuses brasileiros, né, do folclore brasileiro. Isso é fantástico, gente, a forma com que ele faz isso, né, é fantástico, né. Mas aí você tem outros elementos que é típico do quadrinho do Piteco, porque também aparece um pterodáctilo, né? Aparece, né,
Pterodáttilos, na verdade, não são dinossauros, né? Eles são considerados um... Agora me falta a palavra do que na biologia é outra espécie, né? Outra espécie, né? São considerados outra espécie, não são dinossauros, né? A gente tende a ter esses animais como assim, dinossauros que voam, mas eles não são dinossauros, ou aparece um pterodáctilo. Então aí você tem também esse elemento que é buscado, que não faz parte, né, da pré-história, faz parte do, assim, é da pré-história, né, mas é dos dinossauros que, né, são mais de 60 milhões de anos, 66 milhões de anos anterior, né, à existência, né, do Homo sapiens, como aparece aqui, né, nos quadrinhos, nós estamos vendo aqui os Homo sapiens. Mas esse elemento é colocado. No quadrinho também é colocado outro elemento fantasioso, que são morcegos gigantes. Existiram morcegos gigantes, mas assim, eram gigantes para os nossos padrões, que eram quase 50 centímetros. Mas aqui as pessoas montam nesses morcegos, aí você tem um elemento de fantasia. Então você tem o dinossauro, que é de um período milhões de anos anteriores. Você tem o morcego gigante, que é um elemento de fantasia. Você tem personagens do folclore brasileiro. Né? E você também tem especulações tecnológicas, porque o Beleléu ele é uma espécie de cientista da pré-história. Então ele usa pólvora, por exemplo, aqui. Né? Então você tem especulações sobre desenvolvimentos científicos. Tudo isso nessa incrível história de ficção científica pré-histórica que é Piteco Ingá. Tá? A história é muito bem construída. Tá? Então você tem uma história de aventura, né? Onde os personagens vão buscar resgatar, com cenas de ação, né? Também excelentes cenas de ação construídas quando eles enfrentam os tigres, quando eles têm que enfrentar o boitatá. E você tem o desenvolvimento desses personagens, né? O Piteco, o Beleléu, a Ogra, né? Você tem o desenvolvimento desses personagens numa versão adulta, né? Numa versão muito diferente daquela que a gente estava acostumado nos quadrinhos para criança, mas que ainda assim dialoga, né? E traz aquele personagem da infância, né? Para essa outra versão que a gente reconhece, né? Então esse projeto do Maurício de Souza, né? Das gráficas MSP, né? Que faz esse resgate para projetos mais adultos, ficou muito bom, ficou excelente. E a gente tem esses dois quadrinhos maravilhosos, né, de ficção científica pré-histórica, que é Piteco Ingá e Piteco Fogo, tá bom? Outro elemento interessante que aparece nos quadrinhos é a própria questão do xamanismo, tá? E do xamanismo aqui ligado à questão da feminilidade, tá? Então você tem esse elemento também, que é bastante trabalhado aqui no quadrinho, que eu gosto muito também desse elemento, de estudar esse elemento, que é o xamanismo, tá? O xamanismo enquanto uma religiosidade, né? Digamos assim, dos povos originários do Brasil. Bom, e é isso que Piteco, né? Piteco é tirado daquele cenário das cavernas. Nos quadrinhos dele mesmo, a gente parece que a tribo habita a época dos dinossauros. Aqui não, né? Que existe um dinossauro que aparece, mas a tribo está habitando a pré-história brasileira. Então ele é trazido para um cenário brasileiro. E o Piteco aqui, então, faz parte dos povos originários brasileiros. Isso é muito interessante. E as três tribos, né? Uma tribo é dedicada à caça, outra tribo é dedicada à pesca. Antes ela era uma só, e outra é a agricultura. A do Piteco é justamente a tribo dedicada à agricultura. Então faz também esse diálogo, né, com os tipos de produção material que existiam nas tribos antigas. Por exemplo, os habitantes do Sambaqui no Brasil, né, que eram dedicados quase que exclusivamente à pesca, né, a colher aos frutos do mar, né, que a gente chama de frutos do mar, né, e construíram aquelas fantásticas pirâmides de concha, né. Você também ouvia algumas tribos que se dedicavam mais à agricultura, no caso do Brasil, principalmente a plantar abacaxi,
e mandioca, e você tinha as tribos que se dedicavam mais à caça, né? Que eram as tribos caçadoras-coletoras. Parece esses três tipos de tribos, né? De sociedades indígenas, né? Eu não gosto muito da palavra tribo, eu tenho até um vídeo aqui de uma crítica da palavra tribo, mas estou usando a palavra tribo aqui porque é como é utilizada no quadrinho, como normalmente as pessoas entendem, mas né, nós estamos falando de é, é, de três diferentes tipos de sociedades, né, de povos originários, né, e os meios de produção dessas sociedades. Tá bom? Pessoal, se você não leu esse quadrinho, leia. Tá? Procura aí, está disponível. Leia, né, Piteco Ingá, porque é fantástico para você conhecer um pouco sobre ficção científica pré-histórica. Bom, recomendo mesmo. E não se esqueça, você tem um vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho no geral o que é ficção científica pré-histórica, e o próximo vídeo, semana que vem, Piteco Fogo, que você também precisa, né, assistir. Deixe o seu like, faça um comentário, é muito importante para o canal, né, para a gente poder crescer enquanto canal, né, e também para a gente tornar o canal uma área, né, um lugar, né, virtual de discussão de ficção científica, tá? E de astronáutica e de cosmismo no Brasil. Então, deixem os comentários de vocês, vamos fazer desse canal, né, um fórum, né, para a gente poder discutir ficção científica. Vida longa e próspera. E até o próximo vídeo aqui no canal Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Ficção científica, filosofia e astronáutica, tudo junto aqui no mesmo canal para vocês.